Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Eu vou ler no livro das Revelações de Cristo, que chama-se Apocalipse, a visão da grande meretriz sentada sobre a besta, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos, comentem, façam pergunta e eu responderei, né? Ative o sininho também para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia aí no livro das Revelações de Cristo, que se chama Apocalipse, e vamos ler no versículo 1 em diante. O capítulo é o 17, a visão da grande meretriz assentada sobre a besta. Veio um dos sete anjos, né? Veio um dos sete anjos que tinha as sete taças. Isso foi relatado, esses anjos aqui, no capítulo anterior, né? 15 e 16, né? Esses sete anjos com essas sete taças, né? Cheia das pragas, né? Cheia de pragas, né? Teve uma que caiu no mar e etc, e etc. E agora eu vou ler essa daqui. Veio um dos sete anjos que tinha as sete taças, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Quando é relatado águas aqui, é povos, é muita gente. É gente por quê? É muita gente, águas, sobre muitas águas, é muitas nações, povos, línguas, né? E essa prostituta, ela está sentada sobre esse povo, né? De muitas nações, línguas, ela está assentada sobre ele, porque essa pessoa que está assentada é quem comanda essas nações da sua congregação, né? Com a qual se prostituem os reis da terra e os que habitam sobre a terra, se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, toda a pregação dessa prostituta, né? Toda essa prostituição, esses vinhos deles aí, que são a pregação deles, né? Torna as pessoas em prostituta. Quem é prostituto não é de Deus, né? Quem é prostituta não é de Deus, mas de Satanás. Temos que rever esse conceito, né? Veio um dos sete anjos que tinha as sete taças e falou comigo, com João, dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas. Quem é essa prostituta? É o Papa. Essa grande prostituta é o Papa. Essa prostituta é o Vaticano, né? Porque é de lá que comanda todas as nações dela, que trabalha para ela. Como a qual se prostituíram com o rei da terra, o que habita sobre a terra, né? Muitas pessoas que se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta que está no deserto, onde essa mulher está sentada nela, ela é vermelha, é escarlata, né? Está cheia de nome blasfemo e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? A mulher estava vestida de púrpura
e de escarlata, né? E adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, né? Cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Agora eu pergunto a vocês, qual religião hoje, qual religião hoje que levanta aqueles cálices de, como lá no Vaticano é lógico que é de ouro puro, né? O cálice lá do Vaticano é de ouro puro. Mas nessas igrejas que tem por aí pode ser de bronze, né? Dado polimento, fica da cor de ouro, né? Não levanta o cálice, né? Onde eles bebem aquele vinho, estão lembrados? Né? Então presta atenção. A mulher estava vestida de puro escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Quando ele levanta aquele cálice de ouro, vocês que são dessa denominação, vocês sabem que eles levantam aquele cálice de ouro lá na hora da missa, na hora dos que eles estão fazendo. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Onde é isso? Onde é isso? Onde é que está localizada esse símbolo com o nome de Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra? Onde é que está isso? Onde é que fica isso? Onde é que fica? E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me. João, quando viu, ficou maravilhado a ver essa mulher, né? Ela estava bêbada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Isso foi João quando viu essa mulher. Ele ficou admirado, né? Ficou maravilhado. Mas aí ao anjo que me disse, o anjo falou para ele: por que te admiraste, né, dessa mulher que ele viu? Por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher, essa mulher que está embriagada, e da besta que a leva. É que ela está montada numa besta. Ela está embriagada com o sangue dos santos e o mártir de Jesus, essa mulher. E ela está sentada numa besta que leva ela, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste, vem agora a explicação. A besta que viste era e já não é. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo. Está para subir do abismo. E vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Então, teve uma besta, presta atenção, lá em Apocalipse 16, o anjo abriu o poço do abismo e de lá subiu uma besta. De lá subiu uma besta que era como gafanhoto, tinha cara de gente, tinha cauda de serpente, tinha veneno de escorpião e matava uma terça parte dos homens da terra, e outras não se arrependiam. Depois de ver tudo isso, mesmo assim, ele não se arrependia. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que seguem as igrejas católicas, as evangélicas
e muitas outras dentro da religião. São povos de Satanás. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala a verdade para um católico, ele só falta matar você. Ele quer dar em você. Isso é o católico. Nas evangélicas também não é diferente. Nas evangélicas também não é diferente. Quando você fala uma verdade para um evangélico, se ele puder, te mata também. Porque são de Satanás e eles não aceitam a verdade. Tanto o católico como o evangélico, eles não querem aceitar a verdade de Deus. E brigam, matam até, se for possível. Isso é a realidade de hoje. A besta que viste e já não, toda a vida está para subir do abismo, que é uma besta que foi aberta lá, o abismo. O anjo abriu esse abismo e subiu uma besta lá em Apocalipse 16, que trouxe 3 pragas, uma de fumaça, de enxofre, eu não lembro o outro nome. Mas é 3 pragas que vai destruir a humanidade, uma terça parte da humanidade, e as outras vai ver, mas não querem se arrepender. Então, quem sabe pode ser essa besta aqui, né? Essa besta é para subir do abismo e vai-se para a perdição, e os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram dela, dessa besta. Quem são esse povo que está se admirando? O povo que segue a Satanás, o povo que não quer seguir a Deus, o povo que não quer a lei de Cristo, a sua doutrina nem seus mandamentos, e que estão dentro dessas igrejas de Satanás de hoje, seja católica, seja evangélica, budista, e etc, etc, porque são religiões, e religião é de Satanás, né? Isso é a mais pura verdade. Aqui está a sabedoria, né? Aqui está a mente que tem a sabedoria. As 7 cabeças, né? As 7 cabeças dessa besta são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Essa besta são 7 montes, né? Essas 7 cabeças dessa besta são 7 montes, as quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caiu, um existe e o outro ainda não é vindo, e quando vier deve permanecer pouco tempo. Esse rei, quando vir, ele vai permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei. É o 8º rei. E é dos 7. E vai-se para a perdição. Os 10 chifres da besta que viste são 10 reis, né? Os quais ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como rei por 1 hora, juntamente com a besta, né? Esses 10 reis, eles vão receber, não vão receber o reino, eles não receberam o reino, né? Ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade, esses 10 reis, que é 10 chifres, né? Os 10 chifres, que é 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. São reis, mas ainda não têm reino, né? Eles são considerados reis, mas ainda não receberam o seu reino, mas receberam autoridade, né? Como rei. Eles têm autoridade de rei. Não tem reino, mas tem autoridade de rei. Por 1 hora, juntamente com essa besta.
Este tem o mesmo intento, né? Estes reis têm o mesmo intento, a mesma vontade, o mesmo procedimento, né? O mesmo trabalho, a mesma coisa. Todos eles fazem as mesmas coisas. E entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Então esses 10 chifres, né, são de gente diabólica, certo? Esses 10 chifres é considerado gente diabólica. São 10 reis, são 10 pessoas muito importantes nesse tempo. É porque aqui foi descrito como rei, né? Mas nos dias de hoje não tem rei, né? Então, essas 10 pessoas que vai receber o poder de rei, mas não tem trono, né? Ele vai ter poder por uma hora, mas juntamente com a besta. Mas eles, o intento deles é fazer tudo a mesma coisa. Todos os 10 reis vai praticar a mesmas coisas. Nenhum vai praticar mais nem menos. É tudo as mesmas coisas. E eles vai entregar o seu poder à besta. Essa besta também é uma pessoa, não é uma fêmea de cavalo, não. Né? É uma besta, isso deve ser um papa, um cardeal, alguma coisa desse tipo. Né? E vai receber as autoridades desse rei. Esse rei pode ser um presidente, né? Pode ser rei também, pode ser presidente em algum país muito poderoso, que vai dar o poder e autoridade para essa besta também, que é uma pessoa lá no Vaticano, né? Estes combaterão contra o Cordeiro. Isso é acontecimento para os últimos dias, né? São pessoas, porque Cristo vai estar na terra, né? Até o último dia, até o juízo final, Cristo vai estar aqui. E este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, né? Porque Satanás não vence Deus, jamais, né? E eles combatem com o Cordeiro, e o Cordeiro vai vencer, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, né? Então Cristo vai vencer essa besta que vai estar com esse poder desses 10 reis, com essa toda a força, né? Porque nos dias de hoje o Papa comanda, né? No mundo inteiro, né? Ele comanda muitas coisas no mundo inteiro. Ele é quem comanda. Mas nesse tempo aqui, alguém substituto do Papa de hoje, na época, né? Que vai demorar, ninguém sabe quanto tempo ainda, só Deus sabe. Então, eles vão combater com o Cordeiro, e o Cordeiro vai vencer. Porque nesse tempo tem 144 mil com o Cordeiro, andando com ele para onde ele for, que são os escolhidos israelitas. 144 mil israelitas vão estar com Cristo. E esses são santos. Eles não se contaminaram com mulher. Eles faz parte dos 10% do povo israelitas que foram conduzidos pela lei de Moisés até Cristo. Esses 144 mil, eles seguiram ao pé da letra. Como eles eram virgens na época, eles morreram, né? Mas são de Deus, puro. E é esses que vai trabalhar com Cristo lá no milênio, né? Junto com muitos outros também, porque 144 mil não dá para esse mundão inteiro. Eu espero também ser considerado por Deus um desses para estar nos 1000 anos, para pregar para esse povo, até para você que não quer aceitar essa verdade agora. Talvez eu até doutrine você nos últimos dias, lá no milênio de Cristo, tá? Pode acontecer isso, se eu for achado digno, né? Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vai vencê-los, né? Porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Vencerão também os que estão com ele,
chamado o eleito e fiéis. Glória! Eu posso estar lá, né? Eu posso estar lá combatendo com esse povo de Satanás, né? Batendo não é guerra, meus amados, é na palavra de Deus, é tentando. Eles vão estão falando de Satanás e nós falando de Deus, né? Essa é a guerra, é uma guerra espiritual, né? É assim que vamos combater, e é assim que eu estou combatendo você aí que está servindo a Satanás, né? Eu estou combatendo com a verdade de Deus. Basta vocês aceitar, né? Basta vocês aceitar a verdade de Deus que está escrita para a sua salvação, para a sua vida eterna. Então, né? Como está escrito aqui, né? Senhor dos senhores, né? Que é o Cordeiro, que é Cristo, Rei dos reis, vencerá essas pessoas dessa besta que está com esse poder, né? Vai vencer, vai guerrear contra ele em palavras, né? E vai vencer. E também, né? Vencerão também os que estão com ele, com quem? Com Cristo, né? Os chamados e eleitos e fiéis, porque quando Cristo vier no milênio, ele vai ressuscitar as pessoas dele. Vai ressuscitar primeiro as pessoas deles que morreram em Cristo. Vai ressuscitar para trabalhar com ele, para pregar para esse povo de Satanás. E os vivos que estão em Cristo também vai doutrinar esse povo de Satanás também. E como está escrito, nós vamos vencer. Quando vier essa guerra, nós vamos vencer. Glória a Deus, né? Também estão com eles chamados eleitos e fiéis, né? Isso é lá no milênio. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. Lá no Vaticano tem de tudo ou não tem? Quando o Papa está reunido, fazendo a missa dele lá, quantas nações não está lá no Vaticano, lá naquele pátio lá? Quantas nações não tem lá, né? Quantos povos não tem lá ouvindo ele? Da mesma forma, ele é a grande prostituta. E o mar é como saiu a besta, né? Do mar, né? A besta que sobe do mar, ela não sobe do mar não, ela vem de muitas nações, porque esse mar é um mar de gente, de pessoas, de multidões, como está escrito aqui. Disse-me: as águas em que viste onde a besta se assenta a prostituta, as águas são povos, multidões, nações e língua, né? E os 10 chifres da besta, né? Os 10 chifres que viste e a besta, este odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e queimarão no fogo, né? Então isso é a cidade, não tem como. Ela vai se tornar desolada, né? É a cidade. Porque Deus lhe pôs nos corações o executar o intento dele. Qual é o intento dele? Pegar as pessoas para Satanás. Só que Deus não vai. Porque Deus lhe pôs no coração o executar o intento dele. Chegarem a um acordo e entregarem a besta a seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Então, vão entregar essa besta, né, para o seu reino, como um acordo, né, como um acordo, né, até cumprir-se as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade. Quer dizer que a mulher
é a grande cidade que reina sobre o rei da terra. É o Vaticano, lógico, né? A besta, né? A besta é o Papa que está lá. A besta é o Papa. A mulher é a grande cidade. Quem é a grande cidade que tem poder no mundo inteiro? O Vaticano, não é verdade? Né? Então é isso que vai se acelerar. Agora, pulando para o 18, né? Vamos ver a continuação desse povo, como é que vai se relatar. É o livro das Revelações de Cristo, o capítulo é o 18. A queda de Babilônia, lamentações dos admiradores de Babilônia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então esse anjo que está descendo do céu, ele é muito poderoso. Ele é como se fosse o próprio Deus, porque ele tem grande autoridade e é iluminado com a sua glória, né? Foi iluminado. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória, né? E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, né? E guarida de todos os espíritos imundos, e guarida de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então, não tem mercadores que fazem crucifixos de ouro, que faz estátua de ouro, né? Aquelas coisinhas de ouro e etc, e etc. E eles não fazem, não é para vender. Tem gente que se enriqueceram com isso. Está relatado, porque nos últimos tempos essas coisas vai crescer abundantemente, para que as pessoas comprem crucifixo, comprem terço, né? Porque muitos, aqui a gente vê os pobrezinhos, é terço de coco catolé, né? Os pobrezinhos usam terço de coco catolé, mas os ricos, né, de Satanás, ele usa os terços feitos de ouro, feito de prata, feito de pedras preciosas, né? Como está aqui, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Tudo isso é delícia para eles, né? Ouvi outra vez outra voz do céu dizer: saia dela, povo meu. Dela quem? Das igrejas católicas. Saia dela, povo meu. O anjo está mandando dizer, né? Saia dela, povo meu. Da onde? Das igrejas católicas, das igrejas falsificadas, né? Saia dela, povo meu, para que não seja participante dos 7 pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque esse povo que segue essas igrejas falsas de Satanás vai sofrer das pragas que Deus vai mandar, né? Vai sofrer, muitos vai querer morrer e a morte não vem, muitos vão se matar e não vai morrer. É claro na Bíblia isso. E praga muitos piores do que essa ainda vai acontecer para esses pecadores dessas igrejas falsas de Satanás, seja católica, seja evangélica, todas as outras que são fundadas dentro da religião de Satanás. Isso é uma
grande verdade, é a mais pura verdade. Não se engane, não se engane, eu estou dizendo a vocês, não se engane, né? Então não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades delas. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado. Retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou em delícia, esteve tanto lhe dá de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: estou assentado como rainha e não sou viúva, de modo algum verei o pranto. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será consumada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Então, essa igreja vai ser julgada e todos que nela se encontrar vão ser queimados, vai ser consumido pelo fogo. Isso é lá nos últimos dias já. Todas essas pessoas que estou relatando aqui são pessoas das igrejas falsificadas, tanto católicas quanto evangélicas, igreja de religiões. Isso é o claro. Igreja das religiões. São igrejas de Satanás e vai passar por essas coisas. Vão ser consumidas no fogo, né? Será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga, né? E os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em delícia, né? Porque Satanás oferece tudo quanto maravilhoso para as pessoas que seguem ele: dinheiro, fama, né? Riqueza, status, tudo isso Satanás oferece. Isso são as suas delícias, né? Os reis da terra que com elas se prostituíram e viveram em delícias. Não só os reis, né? Porque esses daqui são os mais poderosos. E sobre ela chorarão. Eles vão chorar por causa dessas delícias. Chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Porque o rico, avarento, ele tem sua casa boa, montada no ouro, mas vai derreter. E ele vai ver pegando fogo, né? Ele vai ver a fumaça do seu incêndio, né? Porque essa terra aqui vai derreter. Tudo que há nessa terra aqui vai incendiar. Esse céu vai incendiar, tudo vai incendiar, tudo aqui vai virar um lago de fogo e de enxofre, onde esse povo pecador vai ser jogado aqui dentro, queimando para todo sempre, né? E estando de longe por medo do tormento dela, dirão: ai, ai, da grande cidade Babilônia, e a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Que cidade é essa? O Vaticano. Lá vai ser o posto central de Satanás nos últimos tempos, né? Tem até outra, já vi uma reportagem que tem no seu, não sei se é nos Estados Unidos, é num lugar, não é nos Estados Unidos, é no outro canto. É na Arábia, parece, é os árabes, parece que é os árabes que estão fazendo um reduto para o Papa lá, uma grande moradia para ele lá, né? Como também está escrito que, né, pode ser a Babilônia de um lado
e a cidade do outro, né? Ambas, né, são do mesmo. E lá na Arábia construíram ou vão construir uma moradia para o Papa, né? O Papa é o secretário de Satanás aqui na Terra. Ele é. O Papa é o secretário de Satanás aqui na Terra, né? E estão criando lá na Arábia, é naquele mundo, eu vi, se eu não estou enganado, parece que é os árabes que estão fazendo uma grande casa para o Papa lá, né? Uma moradia. E sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Ninguém vai comprar mais crucifixo, estátua, né? Porque não tem como mais. Estão sendo destruídos pelo povo. E essas pessoas não vão comprar mais estátua de escultura, crucifixo, que ele faz estátua de ouro, de prata, de bronze, crucifixo, terço, essas coisas, tudo é comércio dessa igreja, né? Então não vai ter mais essas mercadorias, como está escrito aqui. Ninguém vai fabricar mais, né? Porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedra preciosa, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odífera e de todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela, especiaria, são muitas coisas, né? Tá falando até dos incensos que é criado lá dentro dela, né? Canela, especiaria, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelha, cavalo, carro, escravo, até almas de homem, né? Também, porque não tem gente que vende alma para Satanás, não tem? Tem, então aqui não vai ter mais essa venda. Até alma de homem não vai ser vendida mais, ninguém vai achar, né? Para vender. Também os frutos que a tua alma cobiçava foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e sustuosas se foram de ti, e nunca mais se acharão, né? Os mercadores destas coisas, que por elas se enriqueceram, ficaram de longe, por medo do tormento dela, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, né, que é o Vaticano, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, né, porque lá aqueles cardeal, você não já viu? É vestido de vermelho, uma parte vermelha e uma parte branca, né, de linho, como está escrito aqui, ó. A grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura e de escarlata, né, adornada com ouro, né, que eles são adornados de ouro, de pedras preciosas, de pérola, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. O Vaticano é muito rico, tem muito ouro, muitas pedras preciosas lá, né? E todo piloto, né, e todo que navega para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar se puseram de longe e, contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Que cidade é essa? Né? Não tem, só ela, só a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém. E contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Não é semelhante à cidade, mas a grande cidade, né? A Nova Jerusalém, ela é muito grande. E lançaram pó sobre suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos, profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Porque, né, morreram
pessoas por causa dessa igreja. Antigamente, o povo que era de Deus foram mortas mais de 300.000 pessoas pela essa igreja católica. Eles mataram, né? A igreja católica matou milhares e milhares de pessoas queimadas por não quererem estar nela, e ela, por isso eles mataram. Isso é real. Lá num tempo de uma tal Inquisição diabólica, eles chamam Santa Inquisição, eu chamo Inquisição diabólica, Santa Inquisição diabólica, né? Que matou milhares de pessoas. Forte é o anjo, forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mol, e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada, né? E em ti não se ouvirá mais o som de arpista e de músicos, de flautista e de trombeteiro e de nenhum artífice de arte alguma se achará, mas em ti não mais ouvirá ruído de morte, né? Então, essa pedra, quando for jogada no mar, né, vai causar uma destruição só. E a luz de candeia não mais brilhará em ti, e a voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, nessa igreja, nessa religião de Satanás, ela matou muitos profetas de Deus, tanto nesse tempo quando ela inicia, mas antes de Cristo, porque ela era antes de Cristo, só que era com outros nomes, e ela matou o profeta de Deus naquele tempo. O povo de Satanás, antes de Cristo, mataram o profeta de Deus, por isso que está sendo relatado aqui. Então ele não ouvirá mais. Não, deixa eu voltar. Exulta sobre ela o céu, e vós, santo e apóstolo e profeta, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Essas pessoas aqui, esses apóstolos, profetas e tal, são aqueles que estão debaixo do altar, né? Que eles pediram para vingar o seu sangue, que foram mortos antigamente por causa desse povo de Satanás, povo das estátuas de escultura. É apenas uma pequena diferença de lá diante de Cristo para os dias de hoje, né? É uma diferença porque hoje está em evolução. Antigamente não tinha tanta evolução, né? Mas nos dias de hoje tem evolução, né? Essas igrejas de Satanás, os santos, cada igreja agora é chamada de santa, de santo, né? Das igrejas de Satanás, dessas católicas, é igreja santa fulana de tal, igreja santo fulano de tal. Mas antes de Cristo, essas igrejas eram diferentes, e ela matava os profetas de Deus, né? E eles pediram até a Deus para vingar o sangue dele. Mas aqui no último dia vai acontecer isso. E ele está dizendo aqui: sobre ela o céu, e vós, santo e apóstolo, profeta, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Porque eles clamam a Deus para vingar o seu sangue, que foram mortos por eles, né? Pelo povo dessas igrejas de estátua, de escultura. E um forte anjo levantou uma pedra, a qual grande mó, e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Então, quando essa pedra for jogada no mar, sei lá, nos últimos tempos, vai destruir essa cidade por completo e tudo que há nela. Ela não vai ser achada mais, né?
Em ti não se ouvirá, né? Em ti não se ouvirá mais o som de harpa, que lá eles têm harpa, tem músico, tem flautista, tem trombeteiro que toca trombeta, lá no Vaticano tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Tem artífice onde eles fazem as imagens de escultura, né? Nenhum artífice de arte alguma se achará mais. Lá não tem mais as pessoas que fazem crucifixo e imagem de santo, lá não vai existir mais isso. Também não tem mais e ouvirá ruído de morte. A luz da candeia não mais brilhará lá, e a voz do noivo e da noiva não mais em ti se ouvirá, porque eles falam de Deus, não falam de Cristo, não fala. Na igreja católica não prega de Deus, não prega de Cristo, né? Nem vai ouvir o noivo nem a noiva lá mais. Ele não fala nisso. Na igreja católica não é pregado noivo e noiva, mas quando chegar o fim dela, que vai ser destruída junto com todo o seu povo de Satanás, né? Não mais em ti ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes na terra. Quem são os mercadores das igrejas católicas? Padre, bispo, cardeal, papa, etc. Porque todas as nações foram enganadas por eles, né? Pela feitiçaria deles. E nela se achou o sangue dos profetas, né? Lá nessa igreja católica está se achando o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Mortos como? Esse sangue dos profetas, dos santos, né? E do que foram mortos na terra, foram aqueles que se tornaram pecadores. Eles eram santos, mas se tornaram em pecado por causa dela. Apocalipse 19, o livro das revelações de Cristo, o capítulo é o 19, capítulo 19, né? Capítulo 19. Alegria e triunfo nos céus, alegria e triunfo nos céus, né? Depois destas coisas, isso está sendo revelado para João, né? Isso é revelação de Cristo para João. E ele está dizendo aqui: depois dessas coisas que eu acabei de ler aqui, houve no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão, né? De uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Isso já é nos últimos instantes. Isso é os povos que estão chegando no céu, né? A multidão. Depois disso houve no céu como uma grande voz, uma grande e imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertence ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, né? Isso é no tempo do julgamento final que vai acontecer essas coisas. Ainda não é o julgamento, mas vai acontecer essas coisas aqui, desse povo chegar e tá glorificando a Deus, dizendo que ele é verdadeiro e é justo o seu julgamento, pois julgou a grande prostituta, né? Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Que é a grande prostituta, né? O Vaticano, a grande cidade, os pregadores dela, né? Que prostituíram a terra. Das mãos dela vingou o sangue de seu servo, né? Porque essa igreja católica, antes, ela matou muitos servos de Deus, né? Quando essa igreja foi criada, o povo foi para lá pensando que ela ia pregar a verdade, mas não era. Então eles, né,
não aceitava o que ela estava pregando e por isso a Igreja Católica matou milhares de pessoas por causa disso, né? Depois dessa coisa, houve no céu como que uma grande voz e uma imensa multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Que corrupção é essa? Que prostituição é? Pregando isso que ela prega hoje, né? Para adorar a santo, adorar a santa, criar a igreja de santo e enganar o povo, né? Dizendo que é a verdadeira igreja. Não é verdade? Então, das mãos dela vingou o sangue do seu servo, né? Deus vingou-se, né? E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos, né? Porque tudo aqui vai se queimar, essa cidade vai ser destruída junto com os seus seguidores, né? O Vaticano vai ser destruída, vai ser derretida, vai ser queimada, e a sua fumaça vai subir dos séculos pelos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também houve uma voz como a de grande multidão. Também houve uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, né? Que é povos e nações, né? A voz de muitas águas. E como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, né? Então muitas nações, né, povos e língua, né, com uma grande voz forte de trovão que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exaltemo-nos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Isso é, os últimos instantes desse mundo. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, está falando para João, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, porque era um anjo que estava falando com João. Me ajoelhei a seus pés para adorá-lo, mas o anjo me disse: olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, né? Então é proibido até se ajoelhar a pé de anjo, aos pés do anjo, né? O anjo repreendeu João quando foi ajoelhar aos pés dele, né? E porque o povo quer se ajoelhar aos pés das estátuas de escultura nas igrejas de Satanás? Porque quer se ajoelhar aos pés da cruz, que é maldição, né? Tudo isso é contrário a Deus, tudo isso é abominação a Deus, porque até o próprio anjo de Deus não deixou que João se ajoelhasse a seus pés, né? Ele não deixou, não faça tal, porque ele se considerou o anjo
considerou irmão dele e dos irmãos de João, né? Que tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É tudo aquilo que ele trouxe, é a igreja de Deus. Isso é o testemunho de Deus, o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o testemunho de Deus. Foi o Pai quem deu a ele. E ele deu esse testemunho para nós, que é a verdadeira igreja, a igreja de Deus. Única e verdadeira. Porque todas as outras igrejas criadas dentro da religião são de Satanás, sem dúvida alguma, né? Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? Ainda no capítulo 19 do livro das Revelações, vamos relatar agora vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta, né? Na continuação, ainda no capítulo 19 do livro das Revelações de Cristo. E vi o céu aberto. João viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos era como chama de fogo, né? Os seus olhos era como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então, né, nesse cavalo branco, né, nesse cavalo branco, onde ele estava montado, que é fiel e verdadeiro e julga com peleja, com justiça, os seus olhos eram de chama de fogo, e a sua cabeça tinha muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, né? Estava vestido de um manto salpicado de sangue, né? E o nome pelo qual, né? E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Então, quem está montado nesse cavalo branco é Cristo, né? Ele está montado nesse cavalo branco. Ele se chama fiel e verdadeiro e julga com justiça. Ele também tem olhos de chama de fogo, né? E na sua cabeça tem muitos diademas. Também tem um nome escrito nele que só ele mesmo é quem sabe. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus é Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus, né? Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Para ferir as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, Cristo, que está montado nesse cavalo branco, que tem esses monte de diadema, né? E que, né? E que os seus olhos, né?
é como chama de fogo, né? E esses cavalos que seguia ele, né? Um exército que estava no céu, cavalo branco vestido de linho branco puro, né? Que segue Cristo. A sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações, né? Desses cavalos brancos saía uma espada afiada, né? Esses cavalos brancos que segue esse cavalo, esse outro primeiro cavalo, esses cavalos dos exércitos, né? Que está no céu, esses cavalos brancos vestidos de linho fino, ele vai sair da boca dele espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira do furor. Eu li isso no capítulo 16, onde Deus pega as pessoas, né, de Satanás e vai jogar nesse lagar. E esse cavalo aqui, de espada afiada, vai pisar esse lagar do vinho, né, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Isso é Jesus Cristo, né? E vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, né? Para comer de carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalo e dos que nele montavam, assim, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra com aquele que estava montado no cavalo branco ao seu exército, né? Então a besta com o seu povo, né, que quer lutar com Cristo e o seu exército, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou e receberam o sinal da besta os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, que isso será um inferno, será isso aqui, né? Porque essa guerra, essa batalha não está acontecendo mais na terra, né? Está acontecendo entre meio céu e meia terra, porque aqui é o lago de fogo já. Eles vão ser jogados aqui dentro, né? Vou repetir. E vi a besta e os reis da terra, né? Primeiro, né, vai essas árvores, essas aves que vêm do céu, essas aves, elas vão comer esses pecadores, a carne deles. Eles vão ser mortos, né? E essas aves vai comer as suas carnes, dos poderosos, de escravo, pequeno, grande, homens, né? Vai, e a besta e o rei da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo. Quem? Cristo, né? E o seu exército, que ele veio, né, montado no seu cavalo branco, vestido de branco, os outros cavalos também vestidos de linho fino, né, para guerrear contra a besta, né? E a besta e o rei da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra com Cristo, né, que estava montado no seu cavalo, e o seu exército. E a besta foi presa, prenderam ela e o falso profeta, que fizera diante dela os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta, né? Que é essa cruz que os católicos fazem. Aquilo é o sinal da besta. Todo católico, quando se está se benzendo, está fazendo o sinal da besta, porque cruz é maldição. Cruz é maldição. E quando os católicos estão se benzendo, está fazendo o sinal da besta, né? Isso é a mais pura verdade.
A besta foi presa, com ela o falso profeta, e fizeram diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem, e estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais, né, os demais mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes, né, das carnes deles. Né? Isso é o que irá acontecer nos últimos dias, né? Vai acontecer nos últimos dias. Bem, meus amados, eu termino aqui a leitura de hoje, desse vídeo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade, com sinceridade, com amor puro em seus corações, né? Porque sem ser com amor puro não serve para Deus. Isso é claríssimo. Isso é o primeiro mandamento de Deus, é o amor puro e sincero. Sem ele você não chega a Deus. Não chega. Não se engane, porque você não chega, tá? Saiam, fujam dessas igrejas católicas, dessas igrejas evangélicas e de todas as religiões, porque são de Satanás. Isso é verdadeiro, não é conversa fiada, tá? Fujam disso, né? Voltarei com o próximo vídeo no mesmo livro de Apocalipse, que é as revelações de Cristo, no capítulo 20, que vai relatar: Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo, né? Isso é o milênio, né? É o milênio. Porque essas coisas que estão acontecendo aqui no capítulo 18 e 19, né, é o que irá acontecer contra os católicos, contra os evangélicos. 18 e 19 de Apocalipse, né? Isso é lá no final da grande tribulação. É que vai acontecer essas coisas de Apocalipse 17 e 18. Já no final dos tempos, né? Agora, aqui no Apocalipse 20, Satanás é amarrado por 1000 anos, né? E os fiéis em Deus, em Cristo, vai reinar com ele aqui para doutrinar todo o povo de Satanás, para ser resgatado da legião de Satanás e vir para a legião de Deus. Isso é o que vai acontecer. E é o próximo vídeo, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhe esses vídeos para que outras pessoas possam ouvir a verdade de Deus, né? E ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo quando eu lançar aqui no YouTube. E tenho dito,